Olá pessoal, Dr. Zé Vitor aqui falando, e hoje eu vou falar de uma emergência médica da qual todo mundo tem medo, que é o infarto. E eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro eu vou falar o que é de fato o infarto. Segunda, eu vou falar o porquê que acontece o infarto. Em terceiro, eu vou falar quais os sintomas relacionados com isso. Então, se você tem interesse nesse vídeo, fica até o final dele para poder conferir. Bom, se você é novo ou nova aqui no canal, não esqueça de se inscrever, que sempre que possível eu estou deixando vídeo importante aqui, importante para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Então, já aperta o botão de se inscrever já. E vamos para o vídeo, né? Primeira coisa, o que é o infarto? Para vocês entenderem, todas as células do nosso corpo, ou quase todas, elas necessitam de uma irrigação sanguínea que vem através de um vaso arterial, de uma artéria. Ela traz o sangue oxigenado lá do coração diretamente para as nossas células. E as nossas células precisam do oxigênio para trabalhar. Quando ocorre uma falta de oxigenação, quando algum desses vasos sanguíneos tem um fluxo interrompido, geralmente por uma obstrução nesse vaso sanguíneo, aquela região de células que recebem o fluxo sanguíneo daquele vaso, elas vão sofrer e vão morrer, levando a um quadro de necrose dessas células. Isso nós chamamos de infarto. Esse infarto pode acontecer em vários órgãos do nosso corpo, desde o infarto renal, por exemplo, o infarto cerebral, nós chamamos de acidente vascular cerebral, o AVC. Nós temos o infarto no coração, que é o infarto agudo do miocárdio. No vídeo de hoje, eu vou me restringir ao infarto agudo do miocárdio, nas células cardíacas. Bom, por que então que acontece o infarto? Por que esse vaso sanguíneo que está levando sangue para essas células, por que ele tem o fluxo interrompido? Em algumas pessoas geralmente com alto risco cardiovascular, essas artérias que levam sangue até os nossos órgãos, as nossas células, elas vão sofrendo um processo de aterosclerose. O que é isso? É a deposição de uma quantidade de gordura nas células, formando como se fossem placas, verdadeiras placas de gordura. Nós chamamos de placas de ateroma, por isso esse nome aterosclerose. Essas placas de gordura elas vão diminuindo aquela abertura que nós chamamos de luz arterial, que é por onde passa o sangue, aquela abertura interna do vaso, elas vão obstruindo gradativamente, até chegar a um determinado ponto em que as necessidades de oxigênio daquelas células não estão sendo supridas por aquela quantidade de sangue que está passando, porque ficou estreito de passar, então a quantidade de sangue diminui. Nesses casos, a gente tem um sofrimento de células já, mas não chega a ter uma necrose necessariamente. Nesses casos, em que nós temos uma obstrução parcial dessas artérias, é comum que tenhamos sintomas apenas quando nós exigimos muito do nosso coração, ou seja, em períodos de exercício físico, de caminhadas prolongadas, algum esforço, nosso coração demanda maior quantidade de oxigênio, só que a nossa artéria está deixando passar pouco sangue. Então, nesses momentos, é hora que as pessoas sentem algum desconforto, algum sintoma que eu vou falar mais no final. Já no caso do infarto agudo do miocárdio, que é um evento agudo que acontece, geralmente, essas placas de tão grande que estão, elas vão ficando muito instáveis, porque elas já são grandes. Em determinado momento, às vezes por algum pico de pressão, algum esforço repentino, essa placa pode fazer uma laceração nela, fazendo como se fosse uma ulceração, um cortezinho nelas. O nosso organismo identifica isso e vai logo promover uma cicatrização dessa placa, levando o nosso sistema de coagulação para lá. Então vai se formar um coágulo que invariavelmente vai entupir de vez a nossa artéria. Então vai obstruir totalmente o fluxo sanguíneo e o sangue não vai conseguir chegar mais em algumas células, um grupo de células do nosso coração. Nesse momento, o paciente começa a ter aqueles sintomas todos que nós vamos falar no final do vídeo e precisa correr
para o pronto-socorro porque ele está tendo um infarto naquele momento. Um conjunto de células do coração está morrendo, e isso pode ser um grau menor, uma quantidade pequena de células, se for um vasinho pequeno, terminal, ou pode ser um conjunto grande de células que pode trazer consequências muito piores para aquele indivíduo. Bom, é extremamente importante salientar que pessoas sem nenhuma doença podem sim ter algum infarto em algum momento da vida, mas não é o mais comum. Com certeza, de longe, as pessoas que mais sofrem infarto são pessoas com alto risco cardiovascular. Quando nós falamos alto risco cardiovascular, estamos falando de pessoas que têm algumas doenças crônicas que levam à formação daquelas placas de gordura nas artérias. Quais doenças são essas? As principais: hipertensão arterial, diabetes mellitus, mas também outras doenças crônicas, doenças inflamatórias. Tem um caráter genético também, herança familiar, pais, parentes de primeiro grau que têm doença arterial, doença aterosclerótica, que teve já quadro de infarto na vida. Então, são fatores que vão somando: sedentarismo, estresse crônico, são todas condições que levam à formação de placas de gordura nas artérias. E as placas de gordura são diretamente relacionadas ao evento do infarto. E afinal, quais são os sintomas dessa condição? O sintoma principal que nós falamos é a dor no peito. Mas não é qualquer dor no peito, é uma dor no peito, tipo queimação ou aperto ou constrição, como se estivesse comprimindo o coração, apertando o coração, ou queimando, uma sensação de queimação. Geralmente uma dor não bem delimitada. A pessoa não sabe apontar com o dedo exatamente nesse ponto que está doendo. Geralmente ela sente em toda a região anterior do tórax. Mas essa dor pode também irradiar para o braço esquerdo ou mesmo para o braço direito. Pode se irradiar para as costas, pode irradiar para a região do pescoço ou da mandíbula, ou mesmo para a região aqui do epigastro, da boca do estômago. Em muitas pessoas, um número razoável de pessoas, não tem esses sintomas clássicos, esses sintomas típicos. É muito comum pacientes, geralmente idosos, ou mesmo portador de diabetes mellitus descompensada, de longa data, hipertensão arterial também de longa data, tenham sintomas que são semelhantes a isso, mas não tem essas características muito típicas. Por exemplo, uma dor apenas na boca do estômago, intensa, que a pessoa não relaciona com nada, ou uma dor no ombro, por exemplo, ou uma dor apenas no pescoço. São sintomas que a gente tem que ficar de olho, porque nesse grupo de pessoas pode estar relacionado com infarto. Náuseas e vômitos são muito comuns também. Geralmente não sozinhos, mas associados a esses quadros de dor. E você que tem esses sintomas apenas relacionado ou que surgem com atividade física, com exercício físico, igual eu te falei, você faz exercício, sente esses sinais, esses sintomas. Quando você fica em repouso, isso melhora, você pode estar tendo aquele quadro que eu falei, de uma obstrução parcial das artérias coronárias, as artérias do coração. Você pode estar tendo um quadro de angina, certo? Não é propriamente um infarto, porque a dor passa, melhora, as células não chegam a morrer, aquelas células do coração, mas é uma evolução. A pessoa pode evoluir para um infarto em pouco tempo, em muito tempo, não dá para a gente saber. Então é importante, se você identificar qualquer um desses sinais, você procurar o seu clínico ou um cardiologista para te acompanhar, para avaliar melhor o seu caso e ver se você precisa de um tratamento específico. Provavelmente vai precisar. E é claro, pessoal, o apelo principal aqui do vídeo é: não espere chegar até esse momento para querer mudar de vida. Pode ser tarde, porque eu falei dos principais sintomas, mas tem pessoas que não chegam a ter muitos sintomas, elas simplesmente apresentam uma parada cardiorrespiratória, uma morte súbita, não dá tempo nem de ser socorrida por ninguém. Naqueles casos mais extensos, as pessoas podem evoluir com arritmias sérias e rapidamente evoluírem para óbito. É uma das principais causas de óbito no país e no mundo. Então,
aqui o principal apelo é: vamos prevenir, não vamos deixar chegar até esse ponto. Se você é jovem, se você apresenta 30, 40 anos, até 50, não teve nenhum evento desse, né? Primeiro, agradeça, e segundo, se você tem fatores de risco, vamos cuidar. Sedentarismo, boas práticas, né, esportivas, ao ar livre, você diminuir o nível de estresse que você tem, dormir melhor, se alimentar melhor, isso é fundamental para uma vida com qualidade de vida, certo? Então, fica o apelo, vamos prevenir, porque depois que chegar o infarto, lógico, tem tratamento, você consegue fazer uma prevenção secundária, ainda ter, se Deus quiser, muitos anos de vida, mas você poderia ter uma qualidade de vida muito melhor se tivesse prevenido antes de acontecer. Então, fica o apelo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, como eu falei. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários, que, voltando a fazer vídeos agora, eu posso fazer um vídeo desse que você pediu. Então, grande abraço e até o próximo vídeo.